Olá, sejam bem-vindos. Mais um dia de encontro por aqui. Que maravilha a gente poder estar aqui, não é mesmo? Quem for chegando vai me dando um oizinho, vai me dizendo aí se tá me ouvindo com qualidade, me vendo com qualidade. Hoje o dia aqui tá acelerado, gente. Eu tô saindo de uma coisa e entrando em outra, mas vamos lá. Promessa é dívida, né? A gente prometeu que ia estar aqui. Oi, Cris, Tude, Dininha, Dani. Que bom ter vocês aqui. Gente, hoje eu separei aqui alguns tópicos importantes para compartilhar com você sobre, eu diria assim, a arte da gente amar e ser amado. Então eu separei aqui alguns tópicos que eu acho que são cruciais para gente ampliar a nossa visão sobre isso, para a gente abrir o nosso coração e para a gente se propor alguns ajustes que eu acho que são muito importantes, eu diria assim, cruciais nos nossos relacionamentos. Obrigada pelo feedback, Dininha. Oi, Jana, coisa linda, que bom ter você aqui. Rê, que bom. Gente, quando eu falo de relacionamento, eu tô falando sobre uma necessidade básica que a gente como ser humano tem. A necessidade de estar com outras pessoas, de convivermos com outras pessoas, ou seja, de nos reconhecermos através das pessoas que estão ao nosso lado. E isso pode incluir, e normalmente inclui, um relacionamento amoroso que a gente chama de romântico, e isso inclui outros tipos de relacionamentos igualmente importantes que também são de muito amor. O relacionamento entre pais e filhos, o relacionamento com os nossos próprios pais, o relacionamento com os nossos amigos, com as pessoas que nos cercam, com as pessoas do nosso trabalho. Oi, Fran, seja bem-vinda. Vaninha, que bom ter vocês aqui. Gi, Tami, que delícia, gente. Então, falar para vocês desses tópicos significa a gente se abrir para melhoria. Ontem eu fiz 2 lives, uma como convidada, e as lives têm sido muito especiais porque elas me colocam numa postura sempre de muita reflexão. É impressionante o quanto a gente não pode se fechar para o nosso crescimento, gente, porque autoconhecimento, melhoria, são coisas que não tem fim. Não tem essa de você dizer, beleza, eu já estudei tudo que eu podia e agora eu cheguei num ponto onde eu não preciso mais melhorar. Esquece isso. Esquece isso. O crescimento, ele é constante, ele é ilimitado e graças a Deus com os nossos relacionamentos não é diferente. Então, o nosso propósito é buscar relacionamentos cada vez mais saudáveis, cada vez mais serenos, tranquilos, que nos preenchem, que nos fazem transbordar, que nos dão essa calma necessária quando é oportuno e também nos chacoalham por dentro e nos fazem perceber o quanto a vida é boa quando a gente compartilha a vida com quem a gente ama. Então hoje eu quero compartilhar com você aqui 3 pontos fundamentais, eu diria assim, 3 passos, tá? Eu coloquei como 3 passos, na verdade eu vou esmiuçar cada um deles, mas eu queria que você ouvisse com atenção esses 3 passos, porque são três pontos que eu diria fundamentais para quem quer amar e ser amado. Então, meu propósito aqui com você é sempre esse, é te ajudar a amar e ser amado, porque a gente sabe que isso também é nossa necessidade. Oi, Diogo, seja bem-vindo. Que bom, pessoal. Quem for chegando vai me dando um oizinho, tá? Marilyn, Débora, Demétrios, Gilvan, Nádia, que bom ter vocês todos aqui. Pessoal, olha só, exatamente, quanto mais adquirimos conhecimentos, mais percebemos que precisamos de mais, que podemos mais, e essa é a vida. E em se tratando de relacionamento é exatamente isso. Então, cada dia que passa, a gente se redescobre, cada dia que passa, a gente consegue se conectar de uma forma mais verdadeira com as pessoas que a gente ama e a gente consegue se colocar à disposição desse amor. Porque o amor é isso, o amor é troca. O amor é o dar e receber, é a via de mão dupla.
né? Oi, Aline, que delícia, seja bem-vinda, querida. Quanto tempo? Ronei, mais tarde a gente tá junto. Pessoal, então, o que eu quero colocar para você? Esses 3 passos, tá? E essas 3 grandes reflexões aqui pra gente se propor hoje. E o primeiro passo que eu quero colocar você para refletir a respeito em relação à arte da gente amar e ser amado, a capacidade que a gente tem de dar amor e receber amor, é justamente a gente se dar conta da parte que nos cabe, tá? E falar da parte que nos cabe é uma coisa muito crucial. Eu diria assim, é de onde tudo acontece. Porque não adianta eu treinar o meu dedo acusador, sempre colocando para o outro aquilo que ele deveria fazer, aquilo que ele deveria se propor, a melhoria que ele deveria já ter feito no nosso relacionamento, se eu não tiver a capacidade de refletir sobre a parte que me cabe. E a parte que me cabe inclusive, presta atenção nisso, inclusive você se dar conta de quantas oportunidades você perde de se conectar diariamente às pessoas que você ama. E, gente, não tô falando aqui mais uma vez, tá? Eu não tô falando aqui só de relacionamento amoroso, romântico. Eu tô falando aqui de você ter bons relacionamentos com as pessoas da sua família, os seus amigos, as pessoas do seu trabalho, seus companheiros de jornada. Então, primeiro ponto, a parte que te cabe. Você tá aproveitando as oportunidades que você tem de se conectar às pessoas que são importantes para você? Quando as pessoas se voltam para você, quando as pessoas se inclinam na sua direção, você é capaz de perceber isso? Você é capaz de entender que as pessoas precisam dessa conexão? Ou você simplesmente ignora essas oportunidades? Para pensar aí. Coloca uma coisa na sua cabeça, olha só. Cada palavra que as pessoas te direcionam, cada gesto de carinho, cada toque físico, sabe aquele momento em que você muitas vezes está ali no sofá e aí de repente ele ou ela chega e se encosta e vem se chamegando e de repente você não se deu conta, você desencosta, tá com calor e aí você acha melhor ficar ali solta. Pois é, você de repente perde oportunidades diariamente de se conectar às pessoas que você ama. Esse é o primeiro ponto. É analisar a parte que nos cabe. É a gente analisar a capacidade que a gente tem desenvolvido e principalmente o quanto a gente tem aproveitado, tá? Em relação às pequenas janelas de oportunidade de contato. Cada contato. A cartinha, o bilhete, o telefonema inesperado, o eu te amo ou o elogio que você de repente nem sabe de onde veio. Chegou assim, você nem estando muito preparado, aquele momento de conexão profunda entre vocês, onde de repente são só vocês 2 ou só vocês 3, você está ali sentado em família. Qual é normalmente a sua atitude quando você tem pessoas importantes perto? Existem três comportamentos, quero que você anote isso, pelo menos mentalmente aí. Existem 3 comportamentos que são muito característicos. Então, ao termos uma oportunidade de nos conectarmos à pessoa que a gente ama, seja através de um gesto, de uma palavra, de um presente, de um toque físico, não importa, tá? Existem 3 padrões que a gente pode desenvolver. O primeiro é a gente ir ao encontro dessa oportunidade, ou seja, a gente contempla essa oportunidade. Então, quando alguém diz que ama, a gente não só diz que ama, como a gente pode dizer outra coisa legal. Quando alguém nos abraça, a gente abraça de volta, a gente se permite sentir aquele momento. Quando alguém, de repente, começa uma conversa e tá livre de celular, tecnologia, a gente também se dispõe a estar ali integralmente. Percebe? Quando alguém manda uma mensagem, ao invés de só mandar assim, ó, o joinha, a gente se dispõe a escrever uma mensagem que faça assim, tanto sentido para a pessoa quanto a mensagem que ela mandou pra gente
fez sentido pra gente, entende? Então, esse é o primeiro padrão. O padrão da gente ir ao encontro dessa oportunidade, a gente se inclinar nessa direção, tá? O segundo padrão é o padrão da ruptura. E qual é o padrão da ruptura? É o padrão onde a gente ignora. A gente muitas vezes está tão conectado. Olha o tanto que isso é prejudicial, gente. A gente muitas vezes está tão conectado no nosso universo. A gente está tão assoberbado, sei lá, de preocupação, com tanta coisa acontecendo na cabeça, que, cara, não é por mal, mas a gente não percebe quantas oportunidades incríveis a gente tem de se fazer presente para as pessoas que a gente ama, tá? Então veja, não é por mal, mas muitas vezes a gente literalmente ignora as oportunidades de se conectar a quem a gente ama. Então a pessoa diz que ama, aí a gente diz idem, ou então assim, só um eu também. E a gente de repente nem parou para pensar o quanto de significado que tem nisso. Muitas vezes a pessoa de repente se esmera em fazer algo que acha que você vai gostar, te prepara uma refeição gostosa, ou de repente se preocupa em passar no mercado e trazer as compras que sabe que você vai gostar, e você de repente olha para aquilo ali e fala, legal, beleza. Sabe o que acontece, gente? A gente se acostuma muito rápido com a vida boa. Eu falo muito disso, sabe? Será que é preciso a gente perder pra gente valorizar coisas que são importantes? Eu acho que, sendo adultos saudáveis, a gente pode se antenar pra isso, sabe? A gente pode ter esse toque de acordar e falar, peraí, hello, eu não preciso perder as pessoas que eu amo pra começar a valorizar essas pessoas. Eu não preciso, de repente, colocar tudo a perder para perceber que eu tinha uma vida boa e, de repente, não estava valorizando. Então, de repente, esse é o momento aqui. Essa live serve para isso. Então, esse é o segundo padrão. É quando a gente literalmente ignora as oportunidades que a gente tem de conexão, tá? Oi, Conceição. Oi, Ju. Flavinha. Que bom, gente. Marina. Que bom, Cida, Letícia, Silvia, que bom ter vocês aqui, lindezas, que bom, que bom. Então, gente, olha só, é preciso trazer presença pro nosso dia a dia. Cara, não vive no mundo da lua, a convivência é feita no 1 a 1. Mesmo que distante, nós estamos em tempos desafiadores, cada um na sua casa, a gente de forma mais reclusa, mas mesmo assim, a gente pode estar conectado às pessoas com qualidade. Então, não deixa passar batido oportunidades que você tem de se conectar, não. Quando alguém te mandar uma mensagem, presta atenção na mensagem. Não lê e deixa para responder depois. Quem faz isso? Aqui, bota aqui pra mim nos comentários. Ixi, é mesmo. Quantas vezes a pessoa me manda uma mensagem que eu sei que foi especial pra mim, que ela parou, que ela escreveu, que ela tá preocupada comigo, e eu penso, quando eu tiver tempo eu resolvo, eu respondo. E de repente esse tempo não vem. A gente esquece, né? Então, o segundo padrão, veja, o primeiro é eu contemplar, eu aproveitar essa oportunidade. O segundo padrão é eu ignorar essa oportunidade, não por mal, veja, não por mal, mas simplesmente porque eu não coloquei relevância nesse momento. Então, a pessoa diz que me ama e eu ignoro. A pessoa me faz um favor e eu de repente acho aquilo normal. A pessoa me traz um presente e eu de repente penso, ela sempre me traz presente, tá tudo bem, é mais um presente. A pessoa de repente roça o pezinho em mim ali no sofá, né? E de repente demonstra que quer estar conectado comigo, e aí eu de repente dou aquela espantada, não percebo que a conexão é porque a pessoa quer estar próxima de mim, e eu de repente mudo do sofá pra cadeira, tá? Então esse é o segundo padrão, o padrão da desconexão, tá? Da gente ignorar essas oportunidades. E o terceiro padrão é o padrão da revolta, tá? É quando a gente, veja, gente, é quando a gente extrapola, transborda a nossa indignação, a nossa raiva, as nossas emoções negativas de forma desviada, tá? Então a pessoa diz que ama e ao invés de você aproveitar essa oportunidade, você acaba trazendo um reflexo ou uma reação que não é coerente
com aquilo que você acabou de receber. Você diz assim, você me ama? Se você me amasse, você me ajudava mais com a louça. A pessoa, de repente, vem te abraçar e você empurra a pessoa e fala, agora é fácil, né? Eu já terminei de fazer tudo. Você vem me abraçar agora no final do dia sabendo que eu tô pé da vida com você porque você chegou tarde, tá? Então, esse terceiro padrão de comportamento, ele naturalmente afasta as pessoas. O segundo padrão também afasta as pessoas, tá? Mas esse terceiro, ele cria uma blindagem nas pessoas que se sentem atacadas. Então, veja, beleza, eu entendo que ela tá nervosa. Eu vou tentar me aproximar uma vez. Eu vou tentar me aproximar a segunda vez. Eu vou tentar me aproximar a terceira vez. Cara, na quarta vez eu falo, não, peraí. Eu não preciso levar tanta pancada. Eu não quero ficar o tempo inteiro dando minha cara, né? Minha cara aqui pra ser batida. Entende, pessoal? Então, eu quero que você nesse momento pense aí. Padrões 1, 2 ou 3. Qual desses padrões você tem utilizado mais na sua vida? Primeiro padrão, aquele padrão onde a gente está atento à aproximação, às oportunidades que a gente tem de se conectar ao outro. Padrão número 2 é aquele que você tá tão desligada, tão desligado que você ignora que o outro tá fazendo alguma coisa para se conectar a você. Então entra no ouvido e sai no outro. Você de repente tá cheio de coisa para fazer e você não se dá conta de que a pessoa tá fazendo um movimento para se aproximar. E o terceiro padrão, o padrão de você ir contra, você combater. Então você poderia usar um momento para conexão e naquele momento você simplesmente combate o estímulo que chega até você. Ou seja, aquele momento em que a pessoa tenta se aproximar. Padrões 1, 2 e 3. Responde aqui pra mim. Quero saber de você. Me conta aqui. Padrão 1, 2 ou 3. Qual é o que você utiliza mais? Sem enganação, hein? O meu muitas vezes é o 2, tá? Sendo bem honesta com vocês. O meu muitas vezes é o 2. Eu muitas vezes tô tão no mundo da lua, eu tô tão preocupada com um monte de coisa e pensando em trocentas questões que eu muitas vezes não percebo as pessoas que eu amo querendo se aproximar de mim. Gustavo, quanto tempo, querido! Seja bem-vindo! Tá? E você aí? Qual é o seu padrão? Gente, ninguém vai ter coragem de me responder, não é possível. Que absurdo! Padrão 1, 2 ou 3, quero saber de você. Bom, ninguém quer responder, então vou pro segundo ponto, tá? 3, padrão número 3, Marielle colocou aqui, ó, que é o de combater. Ótimo. Gente, tudo começa pela autopercepção. Se eu não sou capaz de me perceber, de assumir os meus padrões, para conseguir gerenciar os meus padrões, pouca coisa pode mudar, né? Então, a gente precisa parar, refletir sobre aquilo que a gente tem sido para fazer os ajustes necessários. Padrão 2, Lisa acabou de chegar, mas já botou pelo que você entendeu. Eu acho que você entendeu bem, Lisa. Olha lá, às vezes eu uso muito padrão 2 ou 3. Show! O que a gente consegue aprender disso, gente? Se o ponto número 1 é a gente pensar sobre a parte que nos cabe, é a gente parar para pensar, cara, quantas oportunidades eu tenho de me conectar às pessoas que eu amo que eu não tô aproveitando. É isso, cara. É basicamente isso. Para e pensa, porra, quando as pessoas se aproximarem de mim, ao invés de parecer um jegue dando coice, cara, eu vou aproveitar isso. Ao invés de parecer estar no mundo da lua e de repente me permitir estar com um monte de interferência, eu vou me deixar aproveitar, usufruir desse momento. Eu não vou simplesmente achar que é normal ouvir que eu sou linda, que eu sou maravilhosa, que eu sou inteligente, que ele me ama. Cara, eu vou aproveitar cada um desses elogios. Porque, mais uma vez, gente, como é fácil a gente só valorizar as coisas quando a gente perde. Eu não acho que a gente precisa disso. Brenda, seja bem-vinda. Cris, que bom ter você aqui, que bom. Renata, padrão 2. Legal, legal, bacana. Daí a gente vai pro segundo ponto. E o segundo ponto é literalmente a gente analisar as oportunidades que o outro te oferece de se conectar a ele, tá? A gente sabe que nós somos pessoas diferentes. E tão importante, guarda isso, hein? Oi, Fabrício, seja bem-vindo. Tão importante quanto a gente amar é o outro se sentir amado. Guarda isso. Existem formas diferentes da gente oferecer amor às pessoas que são importantes na nossa vida, tá? A gente sabe que algumas pessoas são mais de toque,
A gente sabe que outras pessoas são mais verbais. A gente sabe que para algumas pessoas o importante é a gente se colocar presente. Então, é preciso que eu analise a forma como o outro me oferece oportunidades de conexão. E para isso eu tenho que estar atenta ao outro. Gente, amor é cuidado. Não adianta você dizer que ama da boca para fora. Eu amo muito. Você ama, mas não liga. Você ama, mas não fala. Você ama, mas não cuida. É bom você rever o que significa amor para você, tá? Vou falar uma coisa aqui forte e eu quero que você me escute. Eu acredito, pelo que eu tenho visto, que a palavra amor tem sido muito banalizada. As pessoas dizem que amam do nada. Elas amam porque elas simpatizam. Entende a diferença? Eu posso simpatizar com você, mas o amor vem de algo a mais. O amor vem da contribuição que eu sinto que você me dá e que eu posso te oferecer. Isso é amor. Quando eu sinto que a minha vida é profundamente impactada por alguém, eu começo a sentir amor por essa pessoa, porque isso significa amor. Amor é eu me sentir cuidada. Amor é eu me sentir importante. Amor é eu sentir que eu realmente tenho relevância na vida de alguém. Entende? Então, eu não posso banalizar o amor. E talvez o amor seja despertado por pessoas que chegaram há muito pouco tempo na minha vida. Mas tem que ter relevância. O amor não pode ser banalizado. Não é porque você simpatiza com algo que a pessoa fala que você ama a pessoa. Não é porque a pessoa te fez um favor que você ama a pessoa. Entende, gente? Tá fazendo sentido pra vocês isso? Que lindo, que legal, que bom que pra você fez sentido, Lisa, tá? Então eu preciso olhar pro outro com necessidade, com vontade de contribuir com o mundo do outro. Eu preciso olhar pro outro com necessidade de tornar o mundo dele melhor. Isso é amor. Então, amor não é eu impor o meu jeito pra ele ou pra ela. Amor não é eu dizer pra ele como ele deve ser amado ou ele deve ser cuidado. O amor, ele não julga e o amor não pressupõe. Olha o tanto que isso é forte, gente. Eu não posso pressupor aquilo que tá passando na cabeça do outro. Eu não posso pressupor que ele tá certo ou errado. Eu posso analisar qual é a necessidade do outro para contemplar essa necessidade. E por isso o amor é cuidado. Esse é o princípio do amor e do cuidado, né? Amor é estar atenta ao WhatsApp com mensagens no meio da madrugada. Tem isso também, Ju. Tem isso também. Aqui é muito amor que eu tenho. Eu sou a pessoa conectada na mensagem da madrugada. Ju também deve ser, né, Ju? Então, gente, é isso, tá? É isso. Amor é cuidado. E você só pode cuidar do outro se você contemplar as necessidades dele. Não aquilo que você acha. Ah, eu vou dar esse remédio aqui porque eu acho que você vai ficar doente. Entende isso? Eu vou dar esse remédio aqui porque eu acho que você vai ficar doente, então eu vou te dar logo o remédio. Não dá. Não dá um remédio que o cara não precisa. Tá? Você vai de repente propor piorar o negócio. A gente dá o remédio quando a doença aparece. Não é assim? A gente alimenta quando o outro tá faminto, quando ele tá com fome. Então a gente precisa olhar para as necessidades das pessoas que a gente ama. É necessidade de tempo, é necessidade de energia, é necessidade de contribuição com algum recurso. E veja, o recurso pode muitas vezes ser o seu conhecimento. O recurso pode ser muitas vezes o seu conselho. O recurso pode ser muitas vezes uma ajuda braçal. Cara, a pessoa precisa que você pegue no pesado com ela, bote a mão na massa, faça acontecer junto. Isso é amor. Isso é amor, tá? Então guarda isso. O segundo passo é você analisar a necessidade que o outro te apresenta, tá? Então não é você achar que é oferecer o amor que você acha que o outro merece, que vai ser bom pro outro. Não! Se você muitas vezes der o amor que você acha que ele deveria querer, você vai irritar o outro, você vai afastar o outro, tá? Oi, querida, seja bem-vinda, Marinha. Amor é sentir a dor do outro e contribuir para sua melhora. Que lindo, é isso mesmo, Rê. É isso mesmo, tá? Então o segundo ponto é esse. Você, para ter
uma relação saudável, você para construir um elo saudável com alguém, você precisa estar atento às suas necessidades, ok? Não ofereça um alimento que ele não gosta. Não, agora olha, você mesmo adulto, você vai continuar comendo jiló. Eu sei que você odeia jiló, mas eu tô pensando aqui, ó, que é bom pra você, então você vai comer jiló. Gente, na vida adulta não funciona assim. Quando criança, a gente ainda consegue impor certos limites e considerar certos recursos, porque nós estamos educando essas crianças. E, felizmente ou infelizmente, cada criança nasce num núcleo familiar que tem os seus valores, tem os seus princípios e que devem ser sempre observados. Na idade adulta, isso não existe. Você não pode obrigar a pessoa a começar a gostar de jiló. Você não pode começar a fazer a pessoa gostar de massagem, porque para você toque físico é importante. Não, você nunca gostou de massagem, mas você vai ver, eu tenho a melhor massagista do Brasil, vou trazer aqui para você, né? Complete a frase, amar é muito, gostei disso, amor, olha meu marido, completa aí pra mim, amor, o que é? Amar é o quê? Complete a frase aí pra mim. Lembro disso muito, eu tinha a coleção inteira do Amaré. E aí a gente vai pro terceiro ponto, tá? E o terceiro ponto que eu coloquei aqui pra você é a gente perpetuar os bons hábitos. Isso significa construir uma dinâmica diária, permanente de cuidado. É a gente construir uma dinâmica permanente de um olhar para o outro, um perceber o outro. Porque, gente, presta atenção, se você é o tipo de pessoa que olha para o seu companheiro, para sua companheira, ou olha de repente para os seus filhos, percebe que ela não tá bem e ignora isso porque você não quer entrar em contato com essa dificuldade, talvez até por você não se sentir capaz de ajudar, isso não vai melhorar, tá? Então, é sempre desafiador contribuir com a necessidade do outro, sempre desafiador. Mas esse é o terceiro ponto, é a gente construir uma dinâmica onde a gente está sempre contemplando esse cuidado, esse olhar para o outro. Então, eu entendo que é a lei da ação e da reação. Aquilo que eu faço volta. Então, eu consigo me cuidar, eu consigo respeitar o meu tempo, eu consigo entender quando eu estou tendo comportamentos desviados, ou seja, eu tô dando, sabe, patada quando eu não deveria estar dando patada, e eu consigo gerenciar os meus comportamentos. Para eu ser mais generosa nesse olhar em relação ao outro. Entende, gente? Então, esse olhar para o outro, onde eu percebo qual é o cuidado que ele precisa, que ela precisa. E aí aqui eu quero falar para vocês uma coisa muito importante. Muito importante. Embora nós sejamos adultos, embora a gente seja responsável por quem nós somos e por aquilo que fazemos, é fundamental, presta atenção, é fundamental que a gente observe a nossa herança comportamental, tá? Quais são os padrões que você tem trazido na sua vida, repetidos, negativos? Que padrões são esses que você trouxe do seu pai e da sua mãe, dos seus professores, dos seus avós, de repente até de uma cultura familiar, que é mais amplo até do que pai e mãe, e que não contribuem com o seu relacionamento? De repente são padrões repetitivos de ataque, são padrões repetitivos de um culpar o outro, são padrões repetitivos de vitimismo. E aí eu quero te botar isso, tá? Olha só, como adultos, um relacionamento, seja ele amoroso, entre pais e filhos, no seu trabalho, um relacionamento é sempre feito entre duas pessoas. São duas partes ativas. Duas partes ativas. Então, eu faço a minha parte e o outro faz a parte dele. A gente não pode se colocar como vítima. Você não é vítima. Eu tô falando de relacionamentos saudáveis, tá? Não tô aqui falando de relacionamentos abusivos, pelo amor de Deus. E eu confesso pra vocês que algumas vezes eu ainda me pego nessa armadilha.
na armadilha de me ver, de certa forma, como vítima, esperando que o outro tenha mais compreensão do que ele deveria, esperando que o outro faça mais do que ele poderia, esperando que ele adivinhe o que está passando na minha cabeça. Isso também é vitimismo, tá? Quando você começa a atacar e você começa a culpar o outro por ele não ter uma bola de cristal para conseguir entender o que está passando no seu coração e na sua cabeça. Então, a construção de hábitos saudáveis passa por essa diminuição dos comportamentos repetitivos, passa pela diminuição do vitimismo, tá? E passa principalmente, gente, por a gente entender que comunicação, esse é o último item que eu anotei aqui, que a comunicação deve ser frequente. E como é que é essa comunicação? Existem 3 pressupostos fundamentais que eu sempre coloco para os meus alunos, tanto nas formações em coaching de casal, quanto nos programas de relacionamento, tá? E esses 3 princípios são, primeiro, uma comunicação honesta, tá? O que é uma comunicação honesta? É você procurar as palavras certas para expressar as suas emoções, tá? Não é você falar qualquer coisa. Ah, eu falei, mas eu não queria dizer aquilo. Eu falei por falar, eu falei da boca para fora. Gente, não. A gente como adulto não pode cair nessa cilada de falar por falar, de atacar e depois dizer, olha só, eu não quis dizer muito aquilo. Lembra que a pedra tirada, a flecha que você também, a pedra lançada, a pedra tirada, a flecha lançada e a palavra dita. São 3 coisas que a gente não pode voltar atrás. Uma vez que acontece, acontece, né? Então a comunicação honesta, ela tem a ver com isso, com você procurar as palavras certas. E, gente, dá trabalho. Dá trabalho. Porque não é você simplesmente vomitar na outra pessoa. Uma conversa saudável tem a ver com você se colocar de uma maneira correta, de uma maneira saudável. Porque uma conversa é isso, você vai e volta, peraí, deixa eu pensar no que eu tô colocando na conversa para entender que tipo de coisa eu vou ter de volta. Esse é o primeiro parâmetro. As conversas honestas. A segunda conversa é a conversa aberta, ok? E qual é a conversa aberta? É a conversa carinhosa. É você estar literalmente desarmado para ouvir o que o outro tem para te dizer. Gente, não adianta você simplesmente se colocar, falar tudo de forma respeitosa, o outro te ouve e na hora que o outro tem a oportunidade de falar, que é a hora dele se expressar, você fecha seus ouvidos, você fecha seu coração, você se retira do ambiente. Opa, que comunicação é essa, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Uma conversa aberta é aquela conversa onde eu me proponho a ter carinho e respeito por aquilo que o outro tem para trazer para mim. Então, essa abertura faz com que eu consiga perceber o universo do outro. Ou seja, eu aproveito a oportunidade de conhecer um pouco mais do que está acontecendo no mundo do outro. Porque intimidade é isso, né, gente? Intimidade, muitas pessoas acham que intimidade é sexo. Legal, temos muita intimidade, transamos todos os dias. Não, gente, não. Sexo é uma coisa, intimidade é outra. É claro que você tem uma intimidade física, mas a intimidade emocional, a intimidade mental, ela só acontece quando vocês têm conversas frequentes e abertas. Tá? Onde eu consigo me colocar. E essa intimidade, eu diria que é muito mais desafiadora do que o sexo. O sexo, tu tira a roupa, tá com tesão, vai lá e faz. Essa é a intimidade mais fácil que você tem de contemplar. Difícil é a intimidade onde você encontra a abertura para falar o que você pensa, para colocar suas emoções, sem medo de se achar ridícula, sem medo de se achar insuficiente, sem medo de achar que o outro vai te julgar, vai te colocar para baixo ou vai usar da sua vulnerabilidade para te desqualificar. Entende? Essa é a verdadeira intimidade e ela é desafiadora. E o terceiro parâmetro, então, conversas honestas, conversas abertas e conversas fraternas. O que é a conversa fraterna? É você entender que a maioria das conversas saudáveis, elas têm uma intenção positiva. Então pode ser que a pessoa não esteja falando algo com o qual você concorda. Pode ser que a pessoa
vez ou outra, se coloque de uma forma que não seja a melhor de todas. Não use as melhores palavras. Mas a conversa fraterna, ela subentende uma intenção positiva. Se nós, cada um de nós, conseguir olhar para o outro com esses olhos bem intencionados, o nosso nível de tolerância, ele aumenta vertiginosamente, gente. Então, quando eu consigo entender que talvez ele não tenha usado as melhores palavras, talvez ele não tenha se expressado da melhor forma, mas eu consigo perceber a boa intenção por trás disso, o meu nível de tolerância, o nível de percepção que eu tenho do outro é muito mais amplo. Então eu paro de enxergar de forma tão limitada. Eu paro de achar que o outro tá sempre errado. E eu paro principalmente de acreditar que a gente tá em dois times diferentes. Então eu passo a perceber que sim, a gente pode estar no mesmo time. A gente pode ter as nossas conversas de forma extremamente saudável. E a gente pode se respeitar mesmo nas nossas diferenças, tá? Você não vai encontrar alguém que seja igual a você. Nós nos conectamos às pessoas, inclusive por conta das nossas complementariedades. Então, dificilmente você vai ter alguém que você olha para lá e fala, nossa, a gente é igual em tudo. Não, vocês combinam, né? Eu e o Daniel, por exemplo, a gente sempre fala sobre isso. O quanto a gente combina nos nossos valores. O quanto que a gente preza por coisas de forma muito parecida. Mas, gente, eu sou sal, ele é açúcar. Literalmente. Eu gosto de comida, ele gosta de doce. A gente brinca que, por exemplo, a gente não tem muito problema com essa complementariedade, porque muitas vezes ela salva a gente. A gente, por exemplo, compra um pacote de biscoito, ele gosta da parte da bolacha, sabe aquela bolacha recheada? Aquela que tem, assim, o recheio e duas bolachinhas? Ele gosta de ficar com a parte que tem o branquinho, que é pura gordura. Eu gosto de ficar só com a bolachinha. Comendo pão, ele gosta de ficar com a parte durinha. Eu gosto de ficar com a parte molinha. Então, pão francês, ele tira o miolo. Eu adoro comer aquele miolinho. Ele gosta de ficar com a parte durinha. Entende? Então, a gente se conecta a pessoas que são complementares. Gente, óbvio que aqui eu tô dando um exemplo esdrúxulo, tá? Mas não procure alguém que seja idêntico a você. Procure alguém que te completa e que concorde com você no que é fundamental, nos valores de vida, nos seus pressupostos fundamentais, que te respeite na sua individualidade e alguém que você sinta que você consegue respeitar. Porque existem pessoas que a gente luta, né, para respeitar o seu posicionamento, para respeitar a sua de repente, a sua visão de mundo, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Existem pessoas com as quais é muito mais fácil a gente conviver do que outras, não é verdade? Então, procure alguém que seja complementar a você e que te nutra do melhor da vida. Esse é o grande segredo. Então, eu espero que essa live de hoje fez sentido para vocês. Deixa aqui para mim o que foi mais importante hoje. De tudo que eu falei aqui hoje, eu falei muito, hein? De tudo que eu falei aqui hoje sobre a arte de você amar e ser amado. Mais um dos nossos capítulos aqui, né? Meu compromisso é te ajudar a amar e ser amado. Porque eu sei que quando a gente aprende a amar e ser amado, os nossos relacionamentos se tornam muito mais leves, a nossa vida ganha um outro brilho e a gente é capaz de andar de mão junto, de mão dadas, né, junto. E isso é algo que preenche o nosso coração e faz a gente se sentir muito mais feliz, né? Ninguém botou aqui. Vou gravar essa live, pode deixar. Oi, Marcelinha! Que linda, querida, que saudade de você. Um beijo, coisa fofa. Vou deixar essa live gravada. Eu quero que você coloque aqui nos comentários pra mim. O que foi mais importante de tudo que a gente falou hoje? Esse seu feedback é muito importante pra mim, tá? Então, todas as terças e quintas, às 11h34, eu tô aqui ao vivo e eu tenho me esmerado para, conversando com vocês no inbox, pegando as opiniões de vocês, trazer sempre assuntos que sejam de extrema relevância para os relacionamentos de vocês, para o aprimoramento de vocês, tá? Obrigada, Dininha. Legal. Oi, Lê, que bom. Os passos da comunicação, que legal. Renata, ótimo, ótimo. Fran, que bom, que bom, que bom. Gente, vou ficando por aqui. Terça-feira que vem tem mais.
Hoje à noite tem live, amanhã eu acho que tem live, então estamos aproveitando esse momento de reclusão, inclusive para estar junto com pessoas muito queridas que têm me convidado para estar junto, então fica ligado aí, tá? Pra gente trilhar esse caminho da forma mais saudável possível e sairmos todos fortalecidos desse momento que é desafiador, mas que com certeza vem para nos ensinar algo, porque nada nessa vida acontece fora do lugar e fora do tempo, tá? Então vamos aproveitar esse tempo da melhor forma possível, tá bom? Ó, um beijo enorme para vocês, tá? Fiquem bem, uma ótima semana por aí e vamos junto, porque junto a gente sempre vai muito mais longe, tá? Um beijo, queridos!